Amigos, no jogo Brasil e Venezuela, a grande atração do jogo, o grande destaque do jogo, para mim, foi o treinador da seleção brasileira, foi o Tite. Eu não assisti ao jogo, eu vi os melhores momentos, repetidas vezes, eu vi o lance do gol, repetidas vezes, e aí eu formei a minha ideia sobre quem foi o grande destaque da seleção brasileira, numa apresentação que o Brasil deixou a desejar. Este foi o sentimento geral de quem eu ouvi, de quem eu vi e do que eu pude também assistir. Vou falar já sobre este assunto te fazendo um pedido. Dá um like, te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com os teus amigos, acompanha os nossos vídeos diariamente. Eu sou o Darcy Filho. Amigos, eu tenho ao longo dos últimos anos decidido que não assisto mais jogos da seleção brasileira, porque a seleção brasileira se afastou do torcedor. Se afastou do torcedor, ele se afasta do brasileiro. Consequentemente, como sou um torcedor da seleção do Brasil, eu compreendo este afastamento e acompanho, eu também me afasto. Porque a gente gosta, aprecia, quem gosta da gente, quem não gosta, a gente também tem que ter o mesmo comportamento. Claro que você tenta de alguma forma conquistar ou reconquistar o sentimento da seleção, de alguém, enfim. Quando isto não acontece, você se retira. Se retira e sai de forma olímpica, sem causar constrangimento e sem sair constrangido. Foi o que fiz com a seleção do Brasil. Então, esporadicamente, eu assisto aos principais lances de uma partida da seleção brasileira, assisto aos gols, vou lá, olho, penso um pouquinho, vejo, revejo este ou aquele lance. E o Tite no jogo contra a Venezuela, ele foi o grande ator do espetáculo, ele foi o grande nome do espetáculo. Começando pela colocação do Everton Cebolinha no banco de reservas e a permanência do Everton Cebolinha no banco de reservas. Quando foi colocar o jogador para atuar, o Brasil fez um gol, aí ele teve que retardar o ingresso para não apontar para quem ele substituiria naquele momento como o responsável pelo empate até então. Deixou correr um pouquinho mais o jogo e aí então colocou o Cebolinha. Então este momento foi um momento mágico do jogo. Foi um dos momentos de destaque do Tite na seleção do Brasil. Agora, o grande momento do Tite neste jogo contra a seleção, a fortíssima Venezuela, foi no momento que o Brasil marcou o gol. A vibração do Tite foi como se tivesse vencido a Copa do Mundo. Foi como se tivesse feito um gol vibrando com um gol de Copa do Mundo, diante de uma seleção como França, como Alemanha, como Itália, como qualquer uma outra grande seleção do mundo. Esta foi a vibração do Tite. Sinceramente, foi um lance de ator. Eu ficaria constrangido de vibrar com um gol da seleção brasileira contra a Venezuela no Brasil, naquelas condições. Não há nem a altitude para dizer que o Brasil não jogou bem. Não, nem pela vaia, que o Brasil não tinha vaia. São Paulo, que é um estado que normalmente vai a seleção brasileira, não tinha ninguém para vaiar, o estádio estava vazio. Então não havia nem essa circunstância para dizer, olha, o Brasil não jogou bem pela altitude, não jogou bem porque o torcedor vaiou. Não, o Brasil não jogou bem porque foi mal escalado, foi mal orientado, diante de uma seleção muito fraca, muito fraca. O Brasil, a seleção brasileira, tem que ter atletas que decidam os jogos quando uma seleção como a Venezuela se retranca, que o Brasil tem que ter uma equipe que decida os jogos com lances individuais, mas nem isso nós tivemos neste jogo, nem isso nós tivemos. As convocações precisam ser diferentes. O Tite precisa olhar mais para os jogadores brasileiros que estão aqui. O Tite precisa olhar mais para os jogadores brasileiros que estão atuando na Europa, ou melhor, precisa analisar mais atletas que estão atuando na Europa, não apenas aqueles que ele está habituado a convocá-los, não. E não está havendo renovação na seleção brasileira. Está havendo troca de valores do mesmo nível que não trazem estes valores nenhum resultado positivo para a seleção. Dessa seleção, quando ele deixa
o Everton Cebolinha na reserva, e quando o Brasil faz um gol contra a Venezuela no Morumbi, ele faz aquela festa extraordinária, faz aquela encenação toda, eu acho uma coisa fantástica. Ele foi, sem dúvida, o principal ator do jogo entre Brasil e Venezuela, vencido pelo Brasil no Morumbi, em São Paulo, pelo placar de 1-0. Um abraço.